Margaret Mead e as formas de socialização humana. Margaret Mead nasceu em 1901 e morreu em 1978 e foi uma antropóloga estadunidense responsável por importantes pesquisas sobre as diferenças culturais entre os povos. Um dos principais focos de seu trabalho foi a análise da relação entre a cultura de uma sociedade, o comportamento e a personalidade de seu povo. Para compreender a forma como determinado povo constitui suas características particulares de vida, a autora percebeu que era crucial investigar como as crianças eram criadas e a maneira como eram ensinadas a se comportar em meio aos seus pares. Defensora da pesquisa empírica, Mead eh, dedicou grande parte da vida a viagens pela Oceania e pela Ásia para conviver diretamente com os povos que ali viviam e, com eles, aprender mais sobre a enorme variedade de modos de vida humana. Essa viagem era parte de seu trabalho de campo, método para a produção de conhecimento cujo ponto de partida era a própria experiência em contato com outras pessoas e os dados produzidos com base nessa interação. Quando estava em campo, em meio aos povos das diferentes sociedades que analisou, Mead observava atentamente as relações entre as pessoas, anotava suas impressões, entrevistava os moradores locais, procurava entender quais vínculos havia entre eles, quem era parente de quem, quais hábitos se assemelhavam com os seus como estadunidense e, sobretudo, quais definiam a particularidade daquele novo ambiente em que ela estava inserida. Em seu livro publicado em 1965, titulado Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas, Mead analisou de perto as relações entre adultos e crianças em três povos diferentes da região da Papua Nova Guiné, na Oceania: os Arapesh, os Mundugumor e os Chambuli. Como resultado dessa sua famosa pesquisa, ela demonstrou cientificamente que os temperamentos atribuídos aos homens e às mulheres na Oceania destoavam muito daqueles em meio aos quais Mead havia sido socializada nos Estados Unidos. Ela descobriu ainda que o comportamento esperado de uma mãe em relação aos filhos estava longe de ser universal. Diante dos dados produzidos por ela diretamente de sua observação na Oceania, Mead ressaltou que, entre os Arapesh, tanto homens como mulheres eram igualmente responsáveis pelo cuidado das crianças e, nesse vínculo com elas, mantinham um comportamento dócil e muito cooperativo. Já entre os Gumur, a pesquisadora percebeu que homens e mulheres eram muito agressivos e se desenvolviam como indivíduos indisciplinados, tratando as crianças com bastante impaciência, ensinando-lhes desde cedo uma postura bélica. E entre os Chambuli, o temperamento de homens e mulheres era proporcionalmente inverso àquele ao qual Mead estava acostumada. Se, por um lado, na sociedade estadunidense, de onde ela provinha, ser mãe significava estar sempre na posição de principal cuidadora dos filhos, ser responsável por sua nutrição e desenvolvimento emocional, entre os Chambuli, a autora viu mulheres impacientes, negligentes e agressivas com as crianças. Para esse povo, o cuidado e o acolhimento gentil das crianças durante o seu desenvolvimento não eram, portanto, um papel social das mães, mas uma responsabilidade masculina dos pais. Com base em seu estudo, bem como no de vários outros antropólogos, aprendemos que a natureza humana é extremamente maleável conforme a cultura e que comportamentos que muitas vezes julgamos naturais são, na verdade, intimamente moldados pelos padrões da sociedade a qual pertencemos. O trabalho de mídia é importante por demonstrar que mesmo aquilo que tomamos como natural pode ser produto direto da sociedade em que vivemos e dos comportamentos em meio aos quais nos socializamos. Então, na conversa com a interlocutora durante sua pesquisa de campo na Oceania, desde que nascemos somos ensinados a nos comportar e agir de determinadas maneiras, a nos expressar em determinada língua. A pesquisa de Margaret Mead mostra exemplos de como outras sociedades lidam com a socialização das crianças, quais temperamentos são ensinados a elas e ainda como a responsabilidade sobre a nutrição, o carinho e o cuidado em relação às crianças é variável de um povo para o outro. Além disso, se pararmos para pensar com mais profundidade nesse assunto, nós nos daremos conta de que o cuidado é também aquilo que comprova que não podemos nos ver como indivíduos isolados. Afinal, ao nascermos, nos desenvolvemos e chegamos à independência apenas porque antes alguém se responsabilizou por nós, ou por nos alimentar, nos medicar quando ficávamos doentes, nos embalar até que pegássemos no sono e até mesmo nos ensinar a usar as palavras corretas para pedir ajuda. Somos seres sociais e desde os primeiros dias, para sobreviver, precisamos do cuidado de alguém, uma pessoa que será a primeira com quem vamos criar laços sociais. E em uma situação de fim de vida, pesa também o vínculo com quem cuidou de nós em nossos últimos dias. No começo vimos a história tem uma história da Josefa, uma idosa acamada que sobrevive por conta dos cuidados da irmã Dulce,
A irmã dela, Dulce, que assumiu todo o trabalho e responsabilidade, né, envolvidos na manutenção de outra vida, ainda que ela mesma fosse idosa e estivesse sobrecarregada com a tarefa também de cuidar dos 3 netos. Nesses momentos de limite da existência fisiológica corporal, no nascer e no morrer, e é por meio do vínculo que estabelecemos com outras pessoas que mantemos a existência. E por isso, podemos dizer que o cuidado é um ato de fundamentação da vinculação social que volta a nos lembrar de que sozinhos não somos capazes de nos constituir como indivíduos. Tendo isso em vista ao longo do debate, né? E estamos fazendo, faremos um esforço para pensar em como todas essas questões agem diretamente sobre a nossa vida. A pergunta na qual vamos nos concentrar é o seguinte: em seu grupo social, quem foi socializado para ser responsável pelo cuidado? E quem cuida e como cuida? Esse é o questionamento, né? Tem também aqui arquivos, né? Ela trabalhou como curadora do Museu Americano de História Natural e lá ela mostrava artefatos rituais trazidos das pesquisas que ela fez com os povos da Papua Nova Guiné. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá dislike. Hasta la vista, bibs, e até a próxima.